O que você precisa saber sobre o Novo Testamento? Quando nós falamos sobre Bíblia e quando falamos sobre escola dominical, é fundamental, professor, professora, você saber ou conhecer um pouco mais o seu instrumento, não é? Quando a gente fala sobre o instrumento principal, nós estamos falando sobre Bíblia. Primeira coisa, a versão que você utiliza da Bíblia. Que versão, que tradução você utiliza? Nós utilizamos como metodistas muito a versão do Almeida, atualizada, né? Não é uma norma, mas ela é bastante utilizada nas nossas igrejas e nas nossas comunidades. Se você pega uma tradução, né, e é muito comum, e na Almeida também tem, você tem lá, que Eclesiastes diz, né, tudo é vaidade. A palavra vaidade para nós hoje pode significar a questão da pintura, o se arrumar, porque você tem um peso cultural. Só que a palavra vaidade ali, quando ela foi traduzida e quando o Almeida traduziu, não tinha esse peso cultural. E vaidade, quando você olha lá no dicionário no hebraico, porque eu estou no Antigo Testamento, significa passageiro, algo passageiro. Então, o que o sábio ele quer dizer? Olha, tudo na vida é passageiro. Melhorou o texto, melhorou? Deu um novo entendimento ao texto. Por que eu digo isso? Por conta das traduções. O que é fundamental para você saber sobre Bíblia como professor, professora de escola dominical? Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Cuidado, né? Porque hoje nós vivemos o tempo da graça, então nós esquecemos o tempo da lei. Essa é uma observação equivocada. Nós temos na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. Os dois blocos são organizados por blocos literários. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você inicia pelo bloco Evangelho, composto por 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele tem um objetivo. Ele foi organizado dentro de um mundo, ele tem uma linguagem própria. Um outro bloco, o bloco das cartas, são mais da metade do Novo Testamento é composto pelas cartas, as cartas paulinas, você tem, e as demais epístolas, né? Você tem de Judas, você tem de Pedro, você tem de Tiago. Você, professor e professora, precisa saber que por detrás do texto bíblico há uma vida, há uma cultura, há um mundo. Então, por trás do texto bíblico, você precisa saber que há impérios que se levantam nesse período. Daniele, por que eu preciso saber isso como professor e professora de escola dominical? Porque isso influenciou na literatura. O contexto é importante porque, por exemplo, se você, professor e professora, está estudando o livro de Mateus, Mateus é o quê? Perdão de pecados. Como que se recebe o perdão de pecados? Cumprindo-se a lei, cumprindo-se uma série de regrinhas. Aí Jesus vem e fala exatamente uma outra coisa. Sabe como é que se recebe o perdão? Através de mim. E hoje, como é que nós fazemos? Nós oramos a Jesus, Jesus nos perdoa. Como era nesse mundo, nesse contexto, você precisava levar os sacrifícios, você precisava seguir a lei. Quando nós conhecemos um pouco do contexto, isso muda. Um outro exemplo, né? Nós temos gírias do nosso cotidiano, por exemplo. Se você tem 17, 16, 15, 14, menos de 15 anos, você não vai entender o que eu vou falar. Se você está estudando na Bíblia e de repente o seu pai e sua mãe diz assim, caiu minha ficha. Você que tem 10 anos, você não tem noção do que é ficha, porque você não usou o telefone público de alguns anos atrás. Quando a gente lê o texto bíblico, existem várias frases ou várias imagens ou algumas explicações que são daquela época. E hoje nós precisamos pesquisar um pouco mais para que nós possamos entender. Então, o que nós vimos hoje? Versão, tradução, os blocos literários, Antigo, Novo, contexto. Então, bons estudos, seja um apaixonado, uma apaixonada pela palavra do Senhor e transmita
essa paixão para os seus alunos e alunas. A paz.